Boa tarde a todos e todas, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que acompanha. Estamos dando início aqui à primeira reunião da Comissão Parlamentar Especial, composta por 7 membros, que, observada a proporcionalidade partidária, com a finalidade de realizar estudos sobre regularização fundiária, REURB, no município de Florianópolis, com prazo de 60 dias prorrogáveis por igual período para a conclusão dos trabalhos. Esta Comissão Parlamentar Especial é resultado do requerimento de número 70 de 2021, de autoria do presidente da Câmara, vereador Roberto Catumioda, que foi votada por unanimidade na Câmara Municipal e que, a partir da nomeação, nós estamos dando por instalada esta Comissão Parlamentar Especial, com a seguinte composição, seguindo as proporcionalidades partidárias e também de blocos instituídos. O bloco 1, que é composto pelo Democratas e o PSD, é composto por 2 representantes, o vereador Mamá e o vereador Diácono Ricardo, que está aqui presente. O bloco 2, que é composto pelo PSDB, Republicanos, PSL e Novo, também representado por 2 representantes, vereador Adrianinho e vereador Renato. O PSOL tem uma vaga, representada por este vereador, vereador Marquito. O Podemos tem uma vaga, representada pelo vereador Gemada. E a minoria, representada aí pelos partidos PSC, PL e PT, uma vaga, estando representada pela vereadora Mariane Matos. Esta é a composição da nossa Comissão de Regularização Fundiária. Vale lembrar, e também a todos que estão acompanhando, que mesmo sem a instalação oficial desta Comissão Parlamentar Especial, a Câmara, através da Escola do Legislativo Municipal, conjuntamente com a presidência e a mesa diretora desta Casa, fez um processo de formação sobre os instrumentos legais através da Lei Federal de Regulação Fundiária. Nós tivemos reunidos por 2 encontros, de 4 horas cada encontro desse, de forma virtual, onde nós abordamos os temas e, através da coordenação do Dr. Marcelo Leão, que é um advogado, especialista em direito territorial e temas ligados à regulação fundiária, que conduziu a formação para termos ciência sobre os instrumentos legais. Também tivemos, num debate profundo, juntamente com o promotor de justiça, Dr. Locatelli, e também o procurador do município de Florianópolis, que estiveram representados e debatendo temas sobre regularização fundiária. Quero aqui dizer que é um esforço que esta Câmara, este conjunto de 23 vereadores e vereadoras, tem feito desde o início dessa legislatura para compreender esse instrumento. E por que esse esforço e por que a construção de uma comissão parlamentar especial? Primeiro, porque é um tema muito sensível e que atinge, como todos nós sabemos, aproximadamente 50% do território ocupado em Florianópolis, do qual nós temos questões a serem resolvidas em relação às suas condições de regularização fundiária. E isso perpassa a questão da titularidade destas áreas e dos seus proprietários, bem como o processo histórico de ocupação destas áreas, que difere sobre as diretrizes urbanísticas estabelecidas a partir do plano diretor, que eu acho que é um debate que nós vamos ter que encarar na Comissão Parlamentar Especial. E queria só informar aos senhores vereadores e também
às equipes técnicas que estão aqui representadas dos diferentes mandatos e gabinetes que estão aqui no nosso plenário, que nós temos na Câmara, na Casa hoje, no nosso sistema, nós temos uma série de requerimentos solicitando, inclusive, envios para o Poder Executivo para pedidos de regulação fundiária. Nós temos indicações nesse mesmo sentido, solicitando processos de regulação fundiária em algumas áreas urbanisticamente consolidadas. E nós temos um projeto de lei também, que foi proposto pelo vereador Miltinho Barcelos, em 2018, é o projeto de lei de número 1753 de 2018, que foi pedido o desarquivamento dele pelo vereador Dalmo Menezes. Então, ele está tramitando aqui na Câmara Municipal. Acho que isso é uma informação importante. Outra informação que eu recebi também é que hoje o Poder Executivo protocolou uma matéria referente à questão da regularização fundiária. Ainda não temos em mãos essa matéria, porque ela ainda não está no sistema, mas é importante a gente ter isso no nosso horizonte. Além disso, nós temos matérias correlatas, que já foram tramitadas nessa casa, ou estão em tramitação, como, por exemplo, a questão da liberação através de lei complementar ou lei ordinária para ligação de energia elétrica e ligação de água. Temos outros também temas correlatos que têm interface direta com a questão da regularização fundiária. Então, senhores e senhoras, eu acho que isso é importante a gente considerar antes de a gente abrir aqui o nosso trabalho, né? E também considerar que eu vejo como fundamental um instrumento legal e que dá origem a todo e qualquer movimento do qual o Poder Legislativo pode realizar, que é um termo de acordo, ou um termo de ajustamento de conduta, um termo de acordo expedido pelo Ministério Público Estadual à Prefeitura Municipal, indicando um conjunto de núcleos urbanos consolidados, que são resultados de dezenas de ações civis públicas instauradas em diferentes promotorias do Ministério Público Estadual, que foi entregue ao Poder Executivo sobre a orientação da implementação e da execução da Lei de Regularização Fundiária. Então, esse acredito que seja um instrumento e um documento de referência para nós. Eu vou aqui conversar junto com o Alfredinho para a gente criar um banco de dados também e de referências e de considerandos da nossa Comissão Parlamentar Especial, mas queria dar destaque a esse termo de ajustamento de conduta, a gente passar para todos e todas vocês que, se não tiverem ainda esse material em mãos, é um material fundamental. Ele foi assinado pelo Dr. Rogério Seligman, da 28ª Promotoria de Justiça, o Dr. Alceu Rocha, da 32ª Promotoria de Justiça, pelo prefeito municipal Jean Marques Loureiro e pelo procurador-geral do município Ubiraci Farias, isto em 21 de maio de 2019. Né? Obviamente, a gente considerar a Lei Federal de número 13.465 de 2017, que é a lei que institui a Política Nacional de Regularização Fundiária, que apresenta as diretrizes e os compromissos das 3 esferas do governo federal, estadual e municipal. Então, senhores, eu faço essa introdução. Obviamente que hoje nós temos aqui apenas uma reunião de instalação, né? A gente, apesar de já ter a recomendação e a indicação do meu nome para presidir essa comissão, é importante que hoje a gente faça a escolha da presidência e da relatoria desta comissão. A gente, como toda comissão parlamentar especial, ela tem um objeto a ser perseguido, que é
um tema específico, no nosso caso, é dar condições legislativas para efetivar a regularização fundiária no âmbito do município de Florianópolis. A gente tem um prazo de 60 dias para fazer isso, prorrogável, mas eu acho que é fundamental que a gente também garanta esse prazo e faça valer o instrumento de comissão parlamentar especial. Eu participei, na legislatura passada, de uma comissão parlamentar especial da transparência. Ela foi executada e realizada em parceria com um conjunto de outras entidades. Estavam aqui a UFSC, a ESAG, UDESC, o Observatório Social do município de Florianópolis, também outras entidades ligadas à questão da garantia da transparência, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, algumas representações do Poder Executivo. E o nosso resultado daquela Comissão Parlamentar Especial de Transparência foi entregar um projeto de lei que deu origem a um projeto de lei que tramita nessa casa, que é uma política municipal de transparência para o Poder Executivo e Legislativo. Ela está tramitando aqui na casa, mas foi uma ação que teve um prazo determinado e um objeto determinado, que foi entregar um projeto de lei a partir dessa construção. Diante disso, eu acho que é importante a gente agora abrir aqui a fala para quem quiser se manifestar, para os vereadores e vereadoras, e a gente fazer o primeiro ato, que é nominar a presidência e a relatoria desta comissão. E queria, inclusive, recomendar que a gente pudesse pensar juntos de fazer uma segunda reunião já com colaboradores para essa comissão, do Poder Executivo e também de outras organizações que podem colaborar, vir a colaborar, como já se manifestaram, como, por exemplo, o CREA, como, por exemplo, o Instituto de Planejamento Urbano Nacional, brasileiro, o IBDU, se eu não me engano, que são entidades que podem colaborar com essa comissão parlamentar. E aí fica aqui o microfone aberto para quem quiser se manifestar, e num segundo ato a gente nominar a presidência e a relatoria. Se alguém quiser se manifestar para dar uma saudação, é importante. Bom, apenas parabenizar a casa por essa comissão, que é de extrema importância, pautando a questão do REURB, um assunto que a gente já vem, através do seminário, dando o primeiro passo para que essa casa possa discutir com qualidade esse projeto. Eu só queria, não sei se tu tens essa informação nesse TAC, é um que tem 7 regiões consolidadas, que eu ouvi falar de um documento que tem 7 regiões consolidadas, não sei se é esse, mas, enfim. Agora vai ser bom que a gente vai ter a documentação para estudar, para poder opinar, construir isso junto com outras instituições, como o colega falou. E desejo um ótimo trabalho a essa comissão, que eu tenho certeza que pode melhorar e muito a qualidade de vida de muita gente aqui na cidade. Não, só para trazer uma informação, o Ministério Público Estadual ele apresenta mais de 100 áreas de núcleos urbanos consolidados nesse documento. E então ele faz a avaliação desde o REURB social, o REURB-S, e que já tem uma comissão já desde 2018 instalada na Prefeitura Municipal, no Poder Executivo, mas que não conseguiu finalizar nenhum processo de regulação fundiária até então. E tem outros em todas as áreas do município. E tem outras do REURB especial, do REURB-E, que aí atinge todas e qualquer área, para além das zonas especiais de interesse social, E só parabenizar o nosso palestrante, que foi o doutor Marcelo Leão, que através daquela reunião que a Câmara de Vereadores fez aqui, por até sugestão do colega Marquito, ele foi chamado para aquela coordenação federal para poder levar essa instrução também para quem está pensando isso lá em Brasília. Então, parabéns para a nossa casa, parabéns para o senhor, que fez a sugestão, que já gerou frutos, querendo ou não, de discussão, de compartilhamento de conhecimento. Para ter o acesso a esse documento do Ministério Público das áreas consolidadas, Marquito, podemos pegar contigo ou vais encaminhar para todos os vereadores? Eu posso encaminhar para todos os vereadores, eu vou pedir para o Alfredo fazer uma pasta, vou passar tudo para o Alfredo encaminha para os vereadores.
dos documentos que eu já tenho em mãos, tanto esse do nosso instrumento de guia sobre a lei federal, também o termo de ajustamento de conduta, e temos mais, eu acho que 2 documentos exarados pelo Ministério Público Estadual que eu vou mandar para vocês também. Obrigado, Marquito. Vereador Marquito, primeiro justificar aqui a ausência do vereador Mamá. Infelizmente faleceu alguém próximo, ele está lá junto à família fazendo as condolências. Espero que a gente possa aprender, em primeiro lugar, com relação a esse tema REURB, que é complexo, muito complexo, e também que a gente possa ajudar, porque tenho certeza que, aliás, já estamos sendo procurados por diversos moradores. Lá nos Ingleses tem várias e várias ruas que não são oficiais e até agora não está claro se pontualmente será possível legalizar determinadas ruas. Obviamente que em seguida vamos ter conhecimento do texto do REURB simplificado que a Prefeitura encaminhou, e dessa maneira, como já foi dito, a gente avançar e, de certa forma, ajudar a sociedade, porque as pessoas necessitam e contam com a Câmara de Vereadores para esse fim. Era isso. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, colaboradores da casa, nossos assessores parlamentares. A gente hoje escreve um primeiro capítulo de uma história da nossa cidade. A gente fica muito feliz porque essa regularização fundiária é muito esperada pela nossa população e cabe agora sobre nós essa responsabilidade de discutir com muita maturidade este assunto e que a gente possa aprender muito, né? Estou aqui mais com esse desejo de poder aprender e aprendendo também repassar para as pessoas, como disse o vereador Adrianinho, que lá fora nos cobram, né? A comunidade nos cobra e muitas vezes a gente não sabe o que dizer, tantas informações e contra-informações. Eu acredito que esta comissão vai poder colocar muitos pontos, né, que a cidade precisa. Então, que possamos, assim, com muita maturidade, mais uma vez digo, com responsabilidade, buscar dar o nosso melhor em prol daqueles que nos colocaram nessa Casa Legislativa. Que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos. O Marquito, na casa já está o projeto de lei do governo do REURB simplificado, né? E eu acho interessante que a gente se inteire o mais rápido possível para que a discussão dessa comissão já fique em cima desse projeto de lei, né? Eu vejo, assim, muitas dificuldades, não vejo, assim, uma linha clara do que vai ser feito, está se vendendo uma facilidade que tudo vai resolver. Não estou conseguindo entender dessa forma. Por exemplo, o REURB é uma coisa que é muito diferente do outro, que as pessoas vão ter que pagar. Então, tem toda uma situação que precisa ser muito bem trabalhada. Agora, temos que ver, inclusive, qual é a frequência da nossa reunião. Não dá para a gente fazer isso, né, só de tempo em tempo, tem que ser um negócio acelerado, tá? E quem é o secretário da comissão? O secretário vai ser, por enquanto, o Alfredinho está como secretário pela Câmara Municipal. E nós temos que saber hoje, além da presidência, a relatoria da Comissão Parlamentar Especial. É isso que nós temos que definir aqui também. E essa comissão tem um prazo? Conforme eu li aqui, nós temos um prazo de 60 dias, no nosso regimento interno, da Comissão Parlamentar, sendo prorrogável esse prazo, mas ele tem uma finalidade específica. A Comissão Parlamentar Especial não é de ad eterno, ela tem uma finalidade específica. No caso, entregar um produto, que pode ser um projeto de lei, uma recomendação, uma indicação, um requerimento, que são os instrumentos que nós, enquanto parlamentares, temos aqui. Acredito, de acordo com a sua fala, e concordo plenamente, que a gente tem que tomar um cuidado enorme de não achar, de fazer transparecer para a população que a Câmara vai resolver o problema de regulação fundiária. Nós estamos aqui de forma estruturada, se organizando enquanto Câmara Municipal nessa comissão para discutir o tema da regulação fundiária.
e a gente pode incidir indicando ao Poder Executivo que realize algumas ações, bem como legislando ou aprimorando uma lei que esteja tramitando, que é o caso concreto que nós vamos fazer, né? Eu já queria deixar registrado aqui uma sugestão, vereador Marquito, que muitas coisas dão certas quando elas têm hora, local e data de acontecimento. Então, eu quero dar uma sugestão aqui que a gente possa se reunir, não sei se é precisar de todas as quintas-feiras, já tipo 13 horas da tarde. A gente passa a fazer um trabalho com 13 ou 13h30, a gente já passa a fazer um trabalho desse. Pode falar. Acho que a gente só tem que ver a questão da reunião das comissões, né? Eu, por exemplo, às 13 tem a ciência e tecnologia. Todas as quintas. Todas as quintas. Então, passamos para as 14? Apesar que a cada 15 dias também. Não, Não sei se 14 outros horas, têm. então. Eu sempre falo os 13 para começar uma Sim. 13h30, né? Então, ou então marcamos 13h30 para começar 14. Ah, poderia, a 14, só tem às 15? Então 14 horas, não, uma hora de 14 horas, então. O Alfredo está me alertando aqui que na quinta-feira, às 13 horas, tem a do direito do consumidor. Às 14 horas tem... Não, às 13, ciência e tecnologia, às 14 horas, a da saúde, e às 15 horas, a do direito do consumidor. Tá? Sexta-feira. Então só sobra sexta, 14 às 16. Sexta-feira, das 14 às 16 horas. Isso. A gente Eu acho deixa essa data, até porque é o seguinte, eu também tenho, enquanto indicado para presidir, eu tenho o interesse que a gente consiga realizar a CPI em 60 dias, que não precisemos... Não, também acho que isso é uma coisa que a gente tem que dar satisfação ao povo e não tem que prorrogar. Isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar de forma precisa nesse tempo. Então, aqui a gente já deixa marcada a próxima reunião para sexta-feira que vem, 14 às 16? às 14 às 16, com sexta. Com o convite já para essas outras entidades parceiras a compor conosco a Comissão Parlamentar E aí Especial. a gente passa a ter isso como calendário, 14 às 16, eu acho que é o primeiro passo para que a gente possa se organizar e saber que nesse dia não tem que marcar mais nada, né? Para que a gente também possa, já que são poucos vereadores, não tem suplência nessa comissão? Não foi indicado suplência. Aí os blocos podem indicar também outros nomes, no caso da ausência, né? Tá. Se pode renomear. Os blocos têm o direito de renomear Eu as acho suas que indicações. é uma outra coisa que a gente tem que ter compromisso, Marquito. Se nós 7 somos aqui dessa comissão, se alguém não puder vir, que antecipadamente já indiquem outro para vir, para que eles não venham aqui e pode fazer isso, Alfredinho? Tem que ser definitivo, né? Tem que renomear pela indicação do bloco ou do partido, né? Mas ele não poderia vir, pelo menos no dia de falta do titular, para poder ter as informações? Vou mandar um assessor. E daí vai ser toda sexta-feira? Toda Não, sexta-feira. assessor não. Não, assessor não, tem que ser outro vereador. Toda sexta-feira, das 2 às 16 horas. Tá? E, tipo, sexta-feira, dia 10, eu tenho agenda fora que já está... Mas aí a gente não, se cada um tiver a sua agenda Não, fora... isso não, mas tem- eu digo porque geralmente a gente deixa esses dias para poder até... Sim. Talvez quinta, já que a gente já está aqui em várias comissões, daí fica 16 aí, a gente já vai estar aqui. Muitos já vão estar em comissões aqui. Não, para mim não tem problema. Para mim é melhor Eu só queria quinta-feira também. que ficasse marcado, tá? E geralmente às sextas, como ela falou, a gente procura atender algumas demandas de visita de rua. E já que a gente está aqui em comissões, até a gente tem até 2 comissões, a gente já segue aqui em comissões. Não, para mim não tem problema, pode ser. Até por causa da sexta-feira que a gente tem cargos externos, eu também tenho, que eu já quis marcar na quinta, mas eu vi que tem várias comissões. Então quinta, 16 horas, então. Da minha parte, tranquilo. Tá. Eu tenho, Aí tem tem um programa de rádio às 17. Ou então algum dia pela manhã, pessoal. Não, pela manhã não. Não? O Renato também não. pela manhã não, trabalho. Trabalhando muito. Pessoal, vamos tentar achar conciliar uma data. Primeiro, não tem suplência. Segundo, se for para ter outro vereador, tem que renomear pela indicação do bloco ou do partido.
E eu acho que a melhor data para todo mundo é quinta-feira às 16 horas, porque tem uma bateria ali de comissões, às 16 horas não tem nenhuma, né? É isso, Alfredo? Tem? Eu, 17 horas. Tem 17 horas o programa na rádio. Então, quinta-feira já não pode, é 16 às 17 e já tem problema com o diácono. Acho que a gente tinha que abrir mão dessa agenda externa nesse período aí de... Eu acho que o REURB é a maior agenda externa, é o REURB. Temos um impasse aqui, que é a questão, sexta-feira tem a agenda externa. Quinta-feira, o horário, não 16 horas, vai ficar apertado. Eu acho que fica melhor então sexta-feira, das 13 às 15. Aí a gente sai às 15 e vai fazer... Para mim não tem problema. Né? Às 13 às 15 é melhor do que Pode ser. perder quase a tarde toda, que aí a gente tem a meio da tarde para fazer alguma coisa. Correto. Fechou? Então tá, ficamos sextas-feiras às 13 e às 15 horas. Plenário. Tá, no plenário. Agora a gente precisa indicar ou ter um consenso sobre a questão da relatoria, né, da comissão. Quem que se inscreve? Eu estou à disposição, se precisar, se ninguém mais se interessar. É? É isso, gente. Alguém mais se inscreve? Eu voto no Adrianinho. É? Mari. É isso? Então o Adriani foi aclamado. Maravilha, hein? Por aclamação. E a indicação é para que eu esteja como presidente. Se isso está de acordo com todos os membros, a gente conduz esse processo. Pode ser? O segundo ponto é indicação sobre algumas entidades que podem compor conosco. A gente já tem a indicação do CREA e a indicação da IBSul. É isso? Não conheço. Quem são esses? Que é justamente o Marcelo Leão, que conduziu aqui conosco e que está disposto a auxiliar-nos durante esse processo, né, que é do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Urbano, acho que é isso. IBDU, desculpa, isso mesmo, IBDU. Então, isso. Então, essa é uma orientação que a gente pode ter aqui conosco, nos auxiliar nesse processo. Acho que cabe muito bem, né? Seria importante. E a outra é a diretoria de regularização fundiária da SMDU, que eu acho que é importante que esteja aqui conosco, fundamental, né? Eu não sei se vocês têm alguma outra orientação do Poder Executivo, se a própria SMDU tem alguma outra, se o secretário pode vir na próxima, já na segunda, na sexta. A gente, além do secretário, o Poleto também, né? Teria que... A Procuradoria é bem importante nessa situação. Então, eu acho que na próxima é importante a gente trazer esses órgãos. Primeiro, ter o Poleto, que é o procurador-geral do município, trazer também a diretoria de regulação fundiária da SMDU, convidar algum departamento da Floran, que tem a relação direta com esse tema, e do IPUF, né, para que a gente tenha aqui um debate ampliado. Convidar o Marcelo Leão, representando o IBDU, e convidar a representante do CREA, que esteve conosco. E eu penso que também do CAL, que eles também... Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu acho que também seria interessante que eles tenham já um estudo também nessa área. Que daí, o que eu penso, né? É uma pergunta que eu faço aqui. A comissão oficializa esses órgãos e eles encaminham o representante, né? Seria nesse sentido. Porque tem o André Viana, que é da Prefeitura, não sei se é da SMDU, se é da Floran, que ele também participou do curso, que é quem está tratando do REURB lá dentro da Prefeitura, da diretoria, né? de regulação fundiária, né? Sim, o André Viana tem que vir. Ele tem que vir. É importante. Ó, Tá. Legal.
E acho que também, aproveitando aqui, a diretoria de engenharia da Câmara também está acompanhando, né, esse trabalho. Eu acho que é importante garantir esse acompanhamento. E a gente vai ter uma questão já inicial, né, que é o projeto de lei que adentrou hoje, mas o projeto de lei que está tramitando, que foi desarquivado, que é o do Miltim, que foi desarquivado pelo vereador Dalmo, né? Então, a gente vai ter essa primeira questão, que eu acho que é uma posição da Procuradoria da Câmara Municipal, mas que a gente vai ter que pensar em formas de como isso vai ser resolvido, né? Até por conta da técnica legislativa. Então, acho que é um primeiro enfrentamento. O segundo é garantir que o termo de ajustamento de conduta ele esteja expresso na execução do qual foram acordados, né? Eu acho que isso é um grande trabalho a ser feito, assim, né? E eu não sei o quanto que vocês reconhecem, mas a gente, de repente, enquanto comissão, marcar uma agenda junto ao Ministério Público Estadual para conversar enquanto comissão, né? Não fazer uma parte de uma reunião, mas marcar uma agenda com o Ministério Público Estadual para discutir a formação desta comissão e também o reconhecimento do termo de ajustamento de conduta e compreender se teve algum outro desdobramento para além daquele assinado em 2019, né? Só uma dúvida, é nessa sexta ou já na outra? É na nessa outra. ou na outra? É na outra. Ah, tá. Por que o Ministério Público, Marquito? Porque é quem celebrou o termo de ajustamento de conduta. Esse do qual tem sido o instrumento que aponta esse estudo levantado em diferentes ações civis públicas que reconhecem mais de 100 chamadas, né, de áreas urbanas consolidadas, né? Então, essa é uma orientação. Por isso que eu estou aqui recomendando que a gente faça uma reunião com a comissão, os 7 vereadores, junto com o Ministério Público, para que eles compreendam que existe essa comissão parlamentar especial, mas que eles entendam que a gente quer saber se teve desdobramento ou não dessa ação. O Ministério Público não é consultivo, Marquito. Por isso... Eu acho que a comissão ela não deveria fazer isso. Por isso, eu estou propondo uma reunião Não de concordo. consulta. Não. O Ministério Público é consultivo. Eu acho que nós é que temos que fazer o trabalho. Não, A Câmara tem que se impor, né? Não, eu na minha posição, eu gostaria, enquanto presidente da comissão, de compreender os desdobramentos da ação desse termo de ajustamento de conduta, para saber... Até porque tem uma lei que vai ser aprovada nessa casa. Então, Nós temos que fazer o trabalho dentro dessa lei. Justamente. Se o Ministério Público depois não concordar, é problema dele. Sim. Agora, sim, eu acho que isso é um debate que a gente pode fazer aqui na comissão. Pelo que eu entendi, seria verificar se teve mais algum desdobramento, esse TAC, que inclusive está assinado pela Prefeitura também, né? Na minha visão é isso, a gente pode ou fazer uma visita ou documentar, oficializar via um ofício da comissão, solicitando se há mais algum desdobramento desse documento, que também vai servir como base de estudo para a comissão. Isso. E uma outra questão que eu ia perguntar é essa comissão, né, chegando ali no final do seu estudo, a gente vai fazer uma audiência pública, algo para mostrar para a sociedade o trabalho que a comissão fez, chamar as pessoas para explicar o trabalho que está sendo feito aqui na comissão, porque eu acho também importante, e aí também coloco para a opinião dos colegas, né? O que eu acho é que, se a gente fizer mais uma audiência pública, nós vamos trazer mais outro problema. Com debates, com visões diferentes, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um outro encaminhamento? A gente tem que ter um cuidado com isso aí. A questão do Ministério Público, eu acho que, vamos ter material na mão, vamos ter conhecimento do texto do REUB simplificado, porque ali também houve conversas entre Executivo e o Ministério Público. Então, para que a gente tenha um denominador comum, a gente tem que tentar, dentro da comissão, poder exarar o nosso caminhamento. O Adriano, vereador Adriano, bem lembrar disso, ou nós temos seguranças em fazer esse trabalho, então, ou nós vamos fazer. Se é para ficar audiência pública, Ministério Público, não, aí nós não estamos tendo segurança em fazer esse projeto. Vereador Renato, acho que nós temos aqui
um espaço que é uma comissão parlamentar especial. A gente tem um caminho. Temos 2 projetos na Câmara, tá? Um de 2018 e um que ingressou hoje. Nós temos aqui um acúmulo, nós fizemos um estudo, a Câmara já se debruçou, já temos um entendimento comum sobre a Lei de Regulação Fundiária, que difere da lei do plano diretor, tá? E nós temos uma questão central, que é um termo de ajustamento e conduta que foi aplicado, que foi assinado e reconhecido. A legislação, a aplicação da Lei da Regulação Fundiária é justamente para dar conta desses núcleos urbanos consolidados indicados pelo Ministério Público, mas mais do que indicados, de que virão e estão vindo e sendo protocolados no Poder Executivo, a partir do aceleramento do que essa questão está nas comunidades. Todo mundo aqui sabe que tem uma série de empresas realizando, prestando serviços para pessoas individualmente, coletivamente, que têm chegado no Poder Executivo pedidos e realizados protocolos para o REURB-E, certo? Então, a nossa próxima reunião, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ouvir os órgãos do Executivo sobre essa realidade. Nós vamos também observar os 2 projetos que estão tramitando. Provavelmente já vai ter um parecer da Procuradoria sobre esse que ingressou hoje. Nós sabemos que a Câmara vai ter que encarar essa situação de ter 2 matérias com o mesmo objeto, que vai ter que ter um acordo aqui interno do ponto de vista de como vai conciliar com o projeto do vereador Milton que está tramitando. Nós precisamos, eu vejo tranquilamente que a comissão pode ter uma reunião de consulta com o Ministério Público Estadual. Isso é tranquilo de a gente fazer, para saber como é que está, do ponto de vista deles, o andamento do termo de ajustamento de conduta. Entende? Não é nós não estamos indo ao Ministério Público pegar e ser orientado pelo Ministério Público. É diferente, a orientação já está aqui. O termo de ajustamento de conduta já é a orientação realizada. Agora, eu acho que é democrático a gente realizar reunião enquanto comissão, não tem problema nenhum. Isso é um amplo debate, não é? Então, eu queria só o seguinte, de que todas essas alternativas aí fosse decisão da maioria aqui sempre. Claro, por isso que eu estou colocando. Por isso que eu coloquei como sugestão também, no intuito que eu pensei de audiência pública ou reunião ampliada, enfim, porque é um tema que nós vamos estudar, que hoje a gente tem várias dúvidas e que a gente vai estudar os documentos, para depois é uma prestação de contas nossa, enquanto comissão, para a população, para tirar dúvida das pessoas, para dizer como a gente chegou naquele trabalho final que eu ainda não sei qual vai ser da comissão, né? Então, é nesse sentido de transparência do trabalho da comissão com as pessoas. Não que vai mudar, que vai ter... Não, é um trabalho, a comissão fez isso, agora a gente vai fazer uma audiência pública para apresentar o ponto final aqui do que foi feito em comissão e tirar a dúvida das pessoas, porque todo mundo tem dúvida sobre esse tema, né? Então, é mais como um canal assim, de transparência do trabalho que a comissão vai fazer, só nesse sentido. Senhor presidente, sobre essas 2 pautas, o meu posicionamento. Se já tem um termo de ação de conduta com o Ministério Público, eu acho que depois da comissão chegar no seu parecer, eles podem ter ciência. Senão a gente vai ficar sempre na dependência de tudo que a gente faz na casa, claro, eu sou novo na legislatura, de ficar sempre amarrado ao Ministério Público. Eu não saio do meu gabinete para dizer para alguém do Ministério Público como trabalhar. Também acho não correto eles também querer dizer como eu tenho que legislar. Se nós fomos eleitos para isso, nós temos a responsabilidade, nós temos consciência e maturidade para fazer a nossa função. Depois de pronto, encaminhar para eles encontrarem algum erro, tudo bem, a gente até abre um diálogo. Mas eu não me sentiria bem eu ter que começar uma comissão engessada. Eu tenho que ir lá pedir bênção, né? Vou lá pedir sua bênção para ver como é que eu posso agir. Não, eu acho que nós temos, a legislatura nos dá essa liberdade da decisão dessa comissão. O segundo quesito que a vereadora Mariana traz, eu acho que tem tanta confusão, se nós abrir para escutar o que a população tem para trazer, eu acho que vai gerar mais dúvida ainda. Eu acho que quem quiser acompanhar, nós vamos estar ao vivo, todas as nossas reuniões vão ser transmitidas, a pessoa pode ir acompanhando e conforme vão surgindo dúvidas, pode encaminhar para nós e nós vamos respondendo. Agora, uma audiência pública, aí vem N, né, da sociedade, eu acho que vai gerar um conflito que
nesse momento não seria bom. Obrigado. Eu queria sugerir, vereadora Mariane, uma questão. A gente já tem a pauta da próxima reunião. A próxima reunião a gente vai escutar a SMDU, o IPUF, a Floran e a Defesa Civil sobre o entendimento delas em relação a como está a situação hoje da regulação fundiária nesses órgãos. Tá? Nós também vamos ter, enquanto comissão, uma análise já da Procuradoria referente aos 2 projetos que estão na Câmara, certo? E eu acho que sobre essa questão da conversa, da reunião junto ao Ministério Público em relação ao TAC, a gente não coloca em votação nesse momento, bem como a audiência pública. A gente espera os próximos passos da comissão para, aí sim, se a gente entender que precisa fazer um debate, conversar com o Ministério Público, fazer audiência pública, e se não tiver em comum acordo, a gente abre para uma votação aqui na comissão. É assim que nós vamos ter que discutir quando não for consenso. Acredito que a gente não precisa fazer isso agora, não precisa criar esse desgaste nesse momento. Acho que a gente pode ir conversando e tendo um entendimento comum, e se for por consenso, é melhor, mais adequado. Isso institucionalmente enquanto comissão, né? Acho que esse é o ponto. O esforço de garantir o diálogo com as esferas do Ministério Público, da Defensoria Pública, assim por diante, é no esforço de garantir a legalidade e constitucionalidade, para a gente não fazer todo um trabalho e depois bater na trave lá de novo. Isso virá mais um imbróglio jurídico e isso é um revés para nós, porque a gente se esforçou, se dedicou, tem uma mensagem para a população, a gente quer resolver esse problema de fato, e eu queria que a gente conseguisse fazer isso de forma correta, legal, constitucional, em diálogo. Pô, quem sabe a gente arruma isso aqui, faz... É esse o jogo que nós vamos ter que fazer com esse projeto que está tramitando na Câmara. Eu queria que ele saísse daqui adequado e não como algo para ver o que vai acontecer lá na frente, entende? Eu acho que a gente não tem mais tempo para isso, já foram 4 anos assim, sabe? A gente tem essa oportunidade na mão, essa é a minha visão, né? Depois de pronto, sim, aí tudo bem. Agora, já no começo, a gente querer... Sim, é isso, eu acho que a gente pode ir depois caminhando de com a pronto, comissão. a gente pode até pensar. A gente pode ir caminhando com a comissão, a gente pode ver alguns pontos, pô, será que não era mais importante a gente conversar agora, dialogar com a questão da legalidade, constitucionalidade, se está de acordo mesmo com o termo. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer. E eu estou disposto, aberto a gente ter essa capacidade de diálogo e de mediação com essas questões para garantir o processo, gente, para garantir mesmo, porque senão é mais uma que bate na trave e a gente... O Marquito, só para lembrar novamente para Vossa Senhoria, de que o Ministério Público ele é fiscalizador, ele não tem que dar palpite. Mas tem um processo órgão, anterior. Não, senhor, o órgão ele é fiscalizador. Se não der certo, ele não vai dar palpite nisso aqui. Tá? Eu concordo, o senhor tem total razão. Ou a gente assume a posição de vereador diante da cidade, ou então vão lá pedir bênção, como disse o vereador Diácono, vão ficar pedindo bênção. Eu não vou pedir. Eu não fui nem naquela reunião que eles convocaram. Não tem conversa. Eu sou vereador. Claro, eu acho assim, gente. Não tenho nenhuma irregularidade, eu não tenho medo. Eu acho assim, gente. Eu acho que tem uma questão, vereador Renato. Não tem questão. Não, eu acho que tem esse processo sobre regularização e legalização e nomeação de ruas, que é um outro processo, gente. Não é o que nós estamos discutindo aqui, não é a aplicação da lei da REURB. A aplicação da lei da REURB é um instrumento legal que nós temos para dar a segurança fundiária para aquele núcleo urbano consolidado. É isso. Depois disso tem todo um processo urbanístico, de zoneamento, de regras urbanísticas e assim por diante, que é regrado lá no plano diretor. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. O segundo... Quando eu falo em conversar com o Ministério Público, é porque isso aqui é resultado de ações anteriores, e que já tem recomendação, e que já tem um diálogo, e que já tem uma tentativa de mediação desse processo. Eu tenho certeza que existe aí um momento oportuno para a gente resolver essa questão com realidade, sabe? Com realidade. Vereador, angústia, né? A gente tem que partir do princípio seguinte aqui nessa comissão, né? A lei já existe. A lei já existe. O Ministério Público, eu pude acompanhar 20 minutos da fala do promotor, ele deixou claro. Só se eu estiver muito enganado, que é uma cidade nova. Que é uma cidade nova que é impossível fazer. O senhor tocou num ponto interessante e importante para as pessoas que estão lá esperando, talvez há 5, 6 anos, regularizar a rua dele. Sim.
Existem N exemplos aí de ruas que estão lá consolidadas, não estão em área de preservação. O senhor comentou, não está no REURB. E não vai resolver aquele caso pontual lá. Como é que vamos resolver? O Ministério Público já falou, é REURB. Se não for REURB, vão continuar os gatos que tem lá, de água, de energia, o cidadão não vai poder construir de forma legal. Então, assim, a gente tem que partir do princípio que e já existe a lei, nós não vamos mudar a lei. O fato novo, repito, saber qual foi o entendimento entre Executivo e Ministério Público, para que se criasse o REURB simplificado. Acho que isso aí é um tema importante, um fato novo que a gente possa, dentro da comissão, trabalhar em cima dele. E só fazendo um parênteses, assim, que como é um tema que não é aquela questão de nomeação de rua, né, é uma questão que é uma lei que já existe federal e os municípios têm que se adequar de acordo com a sua realidade, com as suas regiões, enfim. E, inclusive, no seminário que a Câmara fez, o Ministério Público esteve presente. E foi um diálogo tranquilo, que todos entendem que é preciso resolver o problema da cidade, das cidades no Brasil todo. Né? E por isso que eu acho válido, sempre que a comissão entender necessário, eu não vejo como um pedido de bênção, de forma alguma, eu vejo, inclusive, como um pedido que depois o Ministério Público não vai poder vir dizer que a gente fez algo errado ou não dialogou, isso, aquilo, não, porque a gente falou assim, tem mais algum desdobramento disso aí? Não, porque a gente vai estudar tudo o que vocês fizeram também. Porque nós, como vereadores, inclusive, vamos fiscalizar esse documento que foi feito lá no Ministério Público, porque mexe com a nossa cidade. Então, agora, a gente vai poder fazer algum trabalho, ter algum desdobramento, tudo isso que está chegando, porque isso aqui vai impactar a vida de todo mundo. E na reunião que a gente teve aqui, né, que teve o doutor Paulo Locatelli, que é do Ministério Público, né, que ele fez uma fala de resolver problemas, e não uma fala de prejudicar as câmaras e quem estiver trabalhando essa questão do REURB. Então, eu acho muito tranquilo, e eu vejo lá na prefeitura, eu via também uma coisa, o Ministério Público, o Ministério... Se é para dialogar e conversar, dá para ter um diálogo muito tranquilo de construção, de resolver problemas. Né? Não de, eu vou atrapalhar isso aqui porque eu sou Ministério Público, eu nunca vi dessa forma. Mas, e quem vai fazer o trabalho aqui no final somos nós. Se a gente precisar de um documento do Ministério Público, a gente vai pedir para fazer o nosso trabalho aqui. E aí a decisão aqui do trabalho é da comissão, e não do Ministério Público. Não é consultivo mais. Mas eu posso precisar de um documento que está lá. Fiscalizador, não é consultivo. Sim, nós também somos fiscalizadores. Não, nós somos parlamentares. Parlamentares e fiscalizadores. A gente fiscaliza também. A gente não fiscaliza o Ministério Público, mas a gente fiscaliza ações do Executivo. Então, o Ministério Público, se ele quiser, quando tiver tudo pronto, ele que acha o erro. Nós é que não vamos consultar com o Ministério Público. De forma eu acho um retrabalho. Eu não vou aceitar se de eu forma tenho um nenhuma diálogo, que essa comissão faça alguma consulta no Ministério Público. Ou nós temos a capacidade para trabalhar isso aqui, ou vamos tirar. Não, capacidade nós temos. Não, capacidade nós temos. Eu não tenho medo. Eu também não tenho medo, inclusive, de pedir informação. Eu não tenho medo de pedir informação. Mas se eu quiser, eu peço. Também. Eu participei da reunião e o Adrianinho foi bem claro. Se a gente chamar o Ministério Público aqui, vão querer que a gente constrói uma cidade nova. Não vi dessa forma. Eu vi dessa forma e nós estamos querendo construir, como o vereador Renato falou, o Diácono, e com o Ministério Público. Que a gente quer construir. Né, a gente quer, aí com o Ministério Público, a gente vai desconstruir o que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu sou de acordo, porque é muito empecilho, o Ministério Público coloca, depois, sim, ele vai ver o que os vereadores fizeram, que nós estamos nessa casa aqui para isso, e aí ele vai ver o que ele acha. A lei aqui, então, é complicado, né? A gente fazer uma reunião dessa, sexta-feira outra, e na primeira a gente já... Não, mas tudo vai estar em votação. Se a maioria achar que não, é não. Mas eu não posso deixar de sugerir algo para que a gente possa votar em comissão. É isso? Eu não estou exigindo que seja feito. Nós vamos levar muito mais tempo. Não, é só colocar numa pauta, votou sim, votou não, está resolvido o problema. Eu acho que a gente tem que ter assim, eu já vou passar pelo Diácono Ricardo, acho que a gente tem que ter uma posição institucional enquanto comissão parlamentar especial, primeiro. Segundo, dizer que o que nós estamos tratando é um tema que se arrasta há muito tempo. Ele já tem um histórico, já tem um passado, ele já tem a tentativa de tentar arranjar. Não é à toa que tem projeto de lei na Câmara tramitando, não é à toa que tem vários pedidos já protocolados
no Poder Executivo, seja REURB social ou REURB-E. Então, a gente está pegando um tema andando, é diferente de tratar um tema novo e ir lá consultar o Ministério Público, não é isso que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é, quando eu coloquei a questão do Ministério Público, foi referente ao termo de ajustamento de conduta. De repente, na próxima reunião, o pessoal da SMDU vai explicar aqui para nós. Ó, pessoal, o projeto de lei que foi protocolado, ele é resultado dos pontos do termo de ajustamento de conduta assim, assim, assim. Portanto, eu quero colocar aqui, enquanto presidente, nesse momento, e que a gente deixe em suspenso esse tema sobre o Ministério Público. Vamos ouvir o Executivo, os órgãos do Executivo, vamos ouvir as outras entidades parceiras nesse processo na próxima reunião, e a gente encaminha na próxima reunião a necessidade ou não. Eu acho que não pode tratar nesse ponto. Segundo, a gente tem que fazer um trabalho com condições suficientemente para não bater na trave de novo, porque isso está chegando num patamar assim que as pessoas não aguentam mais. Tem muita gente já gastando dinheiro, gente. Tem gente gastando dinheiro, dando 5 mil, 7 mil, 3 mil, não sei, dinheiro que não tem, com a esperança de ter o título do seu terreno. Então, a gente não pode aqui entrar nesse campo, entende? Eu acho que cada um aqui tem a sua relação, ou não tem sua relação com o Ministério Público, isso não está em questão, não está em questão, não está em questão. O que está em questão aqui é de a gente fazer o trabalho de forma mais adequada possível, tá? E que a gente não bata na trave mais uma vez, e se arraste isso mais 4, 5 anos, porque tem gente, o movimento que a Câmara fez de levantar o tema da REURB, gerou um movimento no município, e todo mundo sabe disso, que isso daí, gente, a gente não pode agora fazer um papel aqui de apostar no que pode dar lá na frente. A gente tem que ter um trabalho muito sério, junto com o Executivo, inclusive. E todo mundo sabe da minha posição, da minha colocação e dos meus ideais. Agora, eu estou aqui comprometido em a gente ter um diálogo franco com o Executivo e realizar a estrutura necessária para aplicar o REURB na cidade. É isso que eu estou aqui fazendo. Senão, eu também me retiro desse processo. Eu acho que é importante. Eu não vou entrar agora aqui num conflito, sabe, vereador Renato? Estou muito tranquilo nesse papel. Então, eu só queria colocar isso, para a gente não precisar discutir isso agora. Vamos consultar os executivos e vamos para frente. Tá. Se necessário for, a gente seja maduro e faz um diálogo ou não com o Ministério Público. Até por uma questão de complemento, vou encerrar agora também, que isso é uma questão da lei municipal, é a readaptação, claro. A lei federal, e lei federal não precisa de tutela de Ministério Público. Senhor presidente, nós também precisamos olhar com carinho e também com bastante respeito que nós temos procuradores na casa que vão estar nos ajudando. Acho que nós temos que valorizar aquilo que é nosso, que é a nossa procuradoria da casa, que eu tenho certeza plena que o senhor, como presidente, nós, vereadores, quando tivermos qualquer dúvida e subir e perguntar, seremos muito bem atendidos e eles vão nos ajudar a também, entre aspas, não cometermos erros. Então, nós temos pessoas capacitadas na casa para nos orientar. Vamos valorizar também o que é nosso, né? E só queria deixar registrada essa minha fala agora, que em nenhum momento, ao concordar em fazer uma visita ao Ministério Público, seria no intuito de não nos acharmos competentes para tratar o assunto e estudar o assunto. Muito pelo contrário, né, cada vez enriquecer mais o conteúdo que a gente tem para resolver o problema da cidade. E muito importante também essa fala do presidente, né, falando na questão do diálogo com o Executivo, para realmente resolver o problema, né, que está batendo na porta de todos os poderes públicos, seja Câmara, seja Executivo, seja Ministério Público, está aí um TAC, né, prova disso. Então, que eu desejo que essa comissão realmente ela tem toda a competência, a casa também, se precisar ouvir outras instituições, é da nossa competência também chegar a esse entendimento juntos. Obrigado. Eu queria só pedir o apoio dos senhores vereadores, especialmente o líder de governo, o vereador Renato, aqui conosco, né, para que na próxima sexta, tanto a SMDU quanto a Floran, a Defesa Civil e o PUF, eles venham conosco e façam um pouco desse relato da situação instalada no Poder Executivo, né, e o relato também da própria construção do projeto que está entrando aqui na Câmara, para a gente ter elementos suficientes para dar os próximos passos, né? O Alfredinho vai convidar? Vai, o Alfredinho vai chamar. Aí só passa o nome que eu para reforçar. Tá bom. Senhores vereadores, a gente dá por encerrada a comissão parlamentar especial e espero que a gente tenha um papel aqui de colocar esse tema como resolução para a cidade, né? Então,
Obrigado pela presença, parceria, obrigado pelas assessorias também aqui e pela equipe de apoio da Câmara Municipal e da assessoria da Câmara. Obrigado.